Glória a Deus. Você não sabe. Amém, Senhor. Vai o cabo ali. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz a todos, bem-vindos na nossa jornada. Deixa eu usar. Eu quero começar... Tem uma caixa igual essa aqui, só tem os controles. Eu acho que é daquela que você tinha Quero começar... Peraí. Vê se a gente liga lá. Eu vou olhar se tá. Ok. O Edson está online aí. Beleza. Glória a Deus. Quero começar dando as boas-vindas ao pastor J. Alencar, em Portugal. Está com a gente ligado aí. Bem-vindos à nossa aula de teologia. Temos uma turma lá em Portugal hoje, viu, gente? Amém? Glória a Deus. Então, nós damos nossos cumprimentos aí ao pastor J. Alencar e toda a equipe da Sala Tenel de Teologia aí. Glória a Deus. Eu mandei no grupo lá explicando, né, quem era o pastor J. Aleluia. Olha, pessoal, a semana passada eu não peguei a tosse, ela me pegou, né? Foi ao contrário. E eu vou dar aula com muita dificuldade hoje aí, espero que Deus me dê graça para chegar até o final com vocês. E eu, para não ficar em branco, se eu adiasse a aula passada, a gente ia empurrar o curso de novo. Não é legal. Então eu gravei a aula bem sucinta, né, para você explicar bem, porque na correria, poucos têm tempo de ficar ligado no celular ou no aparelho, né, no PC. Então eu fiz uma aula rápida, sucinta, e hoje eu vou dar uma revisão e já fazer a provinha, já partir para... Né? Então seria 4, a 5 e a 6. Eu vou começar com a revisão da provinha, já fiz a prova, né? Vamos lá. Então, na verdade, a aula 4, ela vai continuar falando sobre isso, a Teodiceia. A palavra Teodiceia foi cunhada no vocábulo Teodiceia. Teodiceia. Né? É uma palavra cunhada no vocabulário ou no vernáculo cristão pelo alemão Leibniz. Mas quem toca no assunto anteriormente a ele foi o Epícoro, 3º século antes de Cristo. O Epícoro que vai trazer a ideia da Teodiceia. O que é Teodiceia? Muito bem, Teodiceia é a justiça de Deus. E a aula 4, ela está tentando explicar para nós no sentido de que Deus, por ser justo, não escondeu o mal. Para nós, o mal é um estado. A eternidade é permanente. O mal é temporário e Deus corrigiu o mal dentro da linha da eternidade, ao enviar Jesus, né? E a propósito de santidade. Mas por ele ser justo, ele não podia esconder de nós a maldade. Quando ele colocou Eva no jardim lá e o Adão, ele sabia o risco que estava correndo. Por isso que ele já programou que houvesse uma cruz para corrigir aquele mal. Porque sabia que poderia ser como acontecer. Ele poderia simplesmente, Clodoaldo, criar tudo e dizer assim, vamos esconder as coisas ruins. Deixa o povo viver achando que está bem, nessa utopia, né? Nessa ilusão. Por ele ser justo, ele não escondeu. E aí também tem uma questão interessante. Como é que Deus é bom? Tudo veio dele. E por que o mal existe? Olha que sacada. Olha que sacada isso aí. Se Deus é bom, isso é uma cognição, né? Se Deus é bom, e se o mal existe, se tudo veio dele, se antes dele não tinha nada, foi ele que criou todas as coisas, como é que o mal existe? Aí se explica a Teodiceia. Por ele ser tão justo, ele até condicionou a criação do mal, ou permissão do mal, porque estava implícita na justiça. É uma coisa assim fantástica. Ele poderia ter criado nós, todo mundo assim, mecânico, né? Fantoche, com a parte do cérebro que não reconhece o mal. Tem o mal e tem o bem. Se tivesse uma terceira coisa, ele também teria permitido. Então, assim, ele sendo... Porque ele é bom e porque ele é justo, ele permitiu a gente conhecer o mal.
ou que o mal existisse, né? O mal é um estado, apenas um estado. Então, o Epícoro que vai trazer essa ideia, mas o alemão Leibniz que vai cunhar no vernáculo cristão, porque o Epícoro não é cristão. O Epícoro está locado na filosofia grega, pelo menos 3 séculos de Cristo. Ele é contemporâneo aí de Sócrates, aí, o pessoal todo, né? Bom, e aí nós temos também essa questão de Deus, por ser justo, não escondeu, né, a humanidade. E também a Bíblia ela é fundamentada nisso aí. 2 palavras, né, que a Bíblia pode ser fundamentada é a justiça e o amor, né? Deus é totalmente amor. Irmãos, um dia se eu puder dar uma aula, acho que vai chegar esse dia, não lembro qual que vai ser o dia, mas sobre o amor de Deus. A gente não conhece o amor de Deus. Quando você conhece o amor de Deus, você vai entender aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não esse amor irresponsável que tem aí, que aceita-se tudo porque Deus é amor. Não é por aí, não. O amor está implícito responsabilidade. O amor está implícito limites. Então é interessante. Mas a Bíblia, ela foi fundada, né? Justiça, amor. Eu posso até colocar também a verdade, porque a questão da verdade vai ser elencada pelo pensamento grego. Quando no próximo bloco, próximo módulo, nós vamos estudar cultura helenística, é uma das matérias mais gostosas que tem que estudar, porque ela vai fazer um caminho dentro da filosofia grega um pouquinho. Não que vamos gastar aqui tempo com filosofia, não, gente, mas precisamos conhecer, né? E são os gregos que vão criar essa ideia da verdade. O que é a verdade? Qual é a verdade? Onde é que ela está? E nessa busca grega, nascem os pensadores. Mas quando Cristo vem, no advento do cristianismo, né? Já 400 anos depois, que Sócrates, que o Sóstenes, Sófocles, todos eles, né? O Platão, até Aristóteles, né? Que foi mais novo, já elencava essa questão. E Cristo se apresenta diante de todo mundo e diz assim, gente, eu cheguei, eu sou a verdade que vocês procuram. Eu sou o caminho, eu sou a verdade de sua vida. Então, eles que vão elencar. Eu poderia colocar a Bíblia sobre essas bases. Justiça, amor, verdade, tudo isso aí faz parte. Então, sim. A cultura helenística inclusive, ela começa com as epopeias, né, as Ilíades de Homero. Ela já começa bem lá atrás mesmo. Mas 300 anos antes, pastor, é que vai ter a mitologia grega vai ficar bem mais robusta e vai criar essa ideia da humanidade e a divindade, né? E quando o evangelho chega para elucidar muitas inverdades que a filosofia desviou. Aí Paulo vai usar algumas expressões, né? O próprio tradução do Novo Testamento, que é em grego, né? Vai falar em Sheol, vai falar em Hades, né? Vai falar em nomes que são bem conhecidos da linguagem grega. E aí por isso que no primeiro século, alguns patrísticos, eles começam a enfiar cultura grega na igreja. E aí Deus levanta os pais patrísticos, né? Que o Irineu foi uma benção. Quando chegar no céu, eu quero abraçar ele. Depois todo mundo quer abraçar Irineu. Ô, Irineu abençoado, né? Para tirar a ideia, porque senão a gente seria subjugado hoje, pastora, a filosofia grega. E que não é. O nosso Deus é antes da filosofia grega, né? O Evangelho, ele nasceu depois, mas ele é uma expressão de Deus, que é bem antes. Tem que ter muito cuidado com essa linha. É por isso que tem essa matéria. É muito bom para a gente se situar aí, né? A linha é muito fina. Por causa do que a base bíblica foi a Grécia, né? O pensamento grego. Vamos lá, Helenice? Lucilene. O Pedro já olhou por cima do óculos. Atenção, o pessoal em casa aí, Edson, pessoal de Portugal aí, Maiara, e tem mais gente aí. Vocês devem ter aí a prova, foi enviada aí pelo faz aí a prova e depois manda o resultado individual lá para a Lucilene. Quem não recebeu, depois ela manda. Preocupa não, se não recebeu agora, ela vai mandar. Então, ela vai mandar para vocês aí, tá? Vamos. Então, se você puder já responder no papelzinho do lado aí, depois veja a prova, responde e manda para a Lucilene. Ok. Primeira questão.
Primeira questão. Segundo o nosso estudo, a Bíblia está firmada em 2 alicerces. A, verdade e justiça. B, justiça e amor. C, amor e perdão. Tem 2 respostas aí, viu? Tem 2 respostas. Pode escolher uma das 2 aí. 2, aqui é café com leite. Esse aqui até o Márcio vai acertar. O que significa teodiceia? A, justiça de Deus. B, o amor de Deus. Ou C, o perdão de Deus. Quem está em casa aí, você pode anotar aí, ó. Pergunta 2, né? 2A, 2B, 2C, né? Na 1A, 1B, 1C. Faz o gabarito e manda para a Lucilene que ela vai conferir. 3. Quem aludiu esta palavra na filosofia grega? A, Epícoro, 3º século antes de Cristo. B, Eutéfanes, 2º século antes de Cristo. Ou C, Endominas, 1 século antes de Cristo. 4. Por ser justo, Deus não escondeu da humanidade o mal, o que não significa que ele concorde e seja mal. Sim ou não? Essa aí até o Adalberto vai aceitar também. Não, tá não. Pegadinha não, tá não. Ó, por ser justo, Deus não escondeu da humanidade o mal. Isso, o que não significa que ele concorde que seja mal. Sim ou não? É. Não precisa falar, né? Mas aí que tá o... Pessoal de casa aí, alguma dificuldade? Pode falar aqui no chat, tá bom? Se você não tem a prova aí, não tem importância. A Eunice vai mandar, a Lucilene vai mandar para você. Ué, está faltando seu chazinho aqui, cara. Tá faltando seu chazinho aqui, viu? Muito bem. Muito bem, vamos lá. Ok? A aula número 5, ela vai falar um pouquinho sobre a composição do cano do Antigo Testamento, certo? O cano do Antigo Testamento ele foi composto a partir de Esdras. Esdras que foi que reuniu os livros e deu essa ideia. Alguém até apelidou de a grande sinagoga de Esdras, né? Mas depois, com o passar do tempo, teve um sínodo em Jamina, uma cidade, antes de Cristo, e eles concordaram em compilar os livros do Antigo Testamento, obedecendo algumas diretrizes, tipo, o livro tinha que ser em hebraico, aquela chamada linguagem sagrada, teria que ser escrito na linha dos profetas, né, no período, e nos limites de Israel. Então, esses foram os critérios que eles usaram. Mas vamos lá. A composição do AT para os judeus é a mesma para a nossa. Só que, no nosso caso, que acompanhamos a subdivisão da Septuaginta, né, alguns livros foram duplicados. Livros dos Reis, por exemplo, ficou segundo e primeiro Reis. Primeiro e segundo Reis. Quando você for pregar, não use a expressão vamos abrir segundo a Reis. Não, isso não existe. Reis não é carta, é livro. Vamos abrir aqui segundo a Crônicas. Isso não existe, porque não é carta, é um livro. Vamos abrir em segundo Reis, primeiro Reis. Então, para os judeus, a divisão eram 3. Quer ver? Eles tinham toda a compilação dos livros, vão estar todos locados nas leis, ok? Nas leis, nos profetas e nos escritos. Opa, aqui. Nos escritos. Hein? Aqui você vai ter a Torá nas leis, né? Os profetas, eles têm a subdivisão como nós temos também, só que Daniel lá é profeta menor,
para nós ele é maior. E os escritos são os poemas, os poéticos, os salmos, todos os livros são divididos aqui. Na verdade, eles têm mais ou menos 24 livros. Só que quando a Septuaginta veio, ela quebrou alguns livros, então para nós aumentou um pouquinho mais, ficou 39, né? Então eles são assim. Então são profetas, leis, profetas e escritos. Nessa ordem aqui, mais ou menos, que são os livros do Antigo Testamento para os judeus. Sim, sim, tem participação de outros escribas lá no meio também. Você vai lendo isso aí, você consegue perceber que até capítulo tal foi Isaías escreveu, depois não foi mais ele que escreveu, porque deveria fazer pelo segundo, terceiro Isaías. Até onde eu pude observar, eles o fizeram pela quantidade, né, dos livros. A quantidade do livro, a extensão do livro é igual, por exemplo, a diferença entre carta e epístola. O que é carta e que é epístola, né? A epístola é uma carta maior. A epístola tem muito mais volumes do que uma carta. No caso deles, por extensão, para ficar mais fácil a observância, até porque a Septuaginta também criou os cabeçalhos. E cabeçalhos com problema. Por exemplo, a parábola do rico e Lázaro não é parábola. Se você vai na exegese do texto original, não é a parábola. Mas eles quiseram ajudar, e isso para facilitar a leitura. Só que esse cabeçalho que eu estou falando, ele induz a pessoa que vai pregar sobre o texto usar o cabeçalho. É tipo a oração do Pai Nosso. Ficou meio, né? Mas, bom, no sentido de ajudar, você vai ter depois a divisão dos capítulos e versículos, né? Pelos Stefanos lá na frente, aqui, os ingleses, né, que fazem isso. Então, é por extensão. Por extensão. Não, eu acho que nem teologia seria, porque eles nem tinham ideia para isso. Né? Por extensão mesmo. Fizeram essa divisão aí. Mas, por exemplo, para nós, a composição do cristão, nós temos Pentateuco, né? Os livros históricos, poéticos, proféticos, né? Então, a subdivisão nossa era um pouco diferente da divisão deles lá também. Você começa ali com as leis, não é isso? Aí você tem de Gênesis a Deuteronômio, né? Depois você começa com aí vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Rei. Aí são livros históricos. Isso. Aí você vai ter lá os livros poéticos, os proféticos, proféticos. E, bom, alguns livros que estão também para nós evangélicos, né, para nós cristãos, alguns livros também são apócrifos lá no Antigo Testamento. Na verdade, é apócrifo para algumas igrejas que os aceitaram, porque nós vamos estudar hoje que o cânon ele é fechado para nós, mas é aberto para alguns aí, entendeu? A turma está mexendo ainda, né? Mas para a cristandade mais ortodoxa já está fechado. E também tem uns critérios aí. Mas alguns livros são apócrifos, tipo Baruque, Tobias, Judite, Macabeus. Isso está no período interbíblico, né? São livros apócrifos também. E você pode perceber que para os judeus e para os cristãos, a canonicidade judaica, a canonicidade cristã é a mesma do Antigo Testamento, a não ser pelo volume de livros, mas que são os mesmos desmembrados. Os apócrifos foram aceitos pela Igreja Católica, alguns livros pela Igreja Copta, Ortodoxa, cada uma tem alguma canonicidade que não aceita o Apocalipse, até hoje. Então, difere. A gente está acompanhando o que foi o mais ortodoxo, né, do tempo do Damásio II, né, que é o IV século. Dali para lá, a gente vem acompanhando aí. Eu não vou entrar na reforma, porque seria uma outra aula. A gente vai voltar nesse assunto aí na reforma. Como que a reforma lidou com esses livros? Como é que Lutero lidou com isso? Lutero foi um dos grandes líderes, né, que lidou com isso aí. E a gente vai entrar um pouquinho nisso aí. Amém? O pessoal está falando bem legal, né, devagar. Por causa eu acho que o pessoal está pensando assim, continua com tosse, pastor.
Então você dá uma aula bem calma, tranquila. Está entendendo tudo hoje, né? Não provoca. Não provoca. Lucilene, vamos lá? Glória a Deus. Pessoal de casa, a próxima prova aí é a prova 5, tá? Que é da aula que eu mandei gravada e dei uma sinopse agora para vocês. Tá bom? Vamos aí fazer essa prova agora. Alguma pergunta pode mandar no chat aqui, que a gente vai atender. Ah, já mandou? Ok. Obrigado, Lucilene. Pergunta número 1. A composição do AT para os judeus é A. Ok, vai, escapou. Ok. A. Profetas, leis e êxodo. Leis, profetas e escritos. Escritos, lei e salmo. 2. A composição do AT para os cristãos é Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Pentateucos, poéticos, leis e evangelhos. Poético, profético, apostólicos e históricos. Está fácil. Qual desses livros é apócrifo para os evangélicos? Eu espero que você seja evangélico. Ezequiel, Baruque ou Isaías? Até a Viviane acertou essa aí. 4. O Antigo Testamento dos judeus é semelhante ao AT dos cristãos. Sim ou não? Márcio, faz não, já é a segunda vez. Segura a barra aí. Ok. A própria Bíblia Católica, na introdução dos comentários, fala que histórico, Bom, complementa. Como eu não sou católico, não posso ter. Ok. Vamos lá para número 6, aula 6. Revisão da aula 6. Ok. Os livros do... O livro do NT? O que significa NT? Muito bem, Ana Cláudia. Sim. Tá. É importante para nós saber o conteúdo do dia, mas também não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Eu mesmo, como estudioso, tal, professor, eu dou uma olhada por cima, tal, porque eu já sei que não tem muito o que dizer. E tem cada coisa lá que é barbárie. Você lê aquilo, você fica doido. Não perde tempo, não. Mas se quiser, fique à vontade, né? Ok. Então, na Bíblia, nós temos 3 línguas, né, que vão compilar aí os escritos sagrados. O hebraico, né? Umas partes aramaico e umas partes, e a maioria parte em grego, né? No Novo Testamento, a língua que vai mais sobressair vai ser o grego. Agora, tem que lembrar de uma coisa aqui. Estamos em aula para você aprender. Eles foram escritos em gregos, mas com hebraísmo. É muito importante isso, tá? O que é hebraísmo? Exatamente. Se escreve-se em grego, mas com pensamento hebraico. Talvez o Lucas, né? O próprio Paulo, pode ter sido um pouquinho mais enfático, o Mateus também. Mateus era cobrador de impostos, ele conhecia, ele falava, como cobrava impostos, falava até latim, que pudesse falar, ele falava para cobrar. Entendeu? Então, assim, eles... pode ser que é escrito de Paulo. Lembra que Pedro falou isso? O irmão Paulo fala as coisas, escreve coisas que é difícil de entender, né? Então, Paulo era muito catedrático, né? Uma correção aí cultural, gente. No Brasil, o pessoal constrói uma igreja grande, enorme, e fala, olha, uma catedral. Isso é burrice histórica. Catedral é quando há um cátedra lá dentro. Não é porque é grande o prédio, não. É porque os cátedras ficavam nas grandes igrejas.
Mas catedral se dá se há um cátedra que reside lá, que coopera lá. Por exemplo, a nossa igreja aqui, ela é uma igreja média, não é pequenina e grandona, tipo físico, mas se há um cátedra, ela é uma catedral. Não precisa ser uma igreja grande, olha, catedral. Essa é uma coisa de cultura, analfabetismo. Então, é quando há um cátedra que está lá dentro, né? Um cátedra, o que é um cátedra, né? O cátedra é uma pessoa formada, reconhecida pela academia e exerce também funções eclesiásticas, né? Ele é um cátedra, ele é formado, ele tem formação. É basicamente isso. Podia dar um pouquinho mais, mas é para corrigir, porque a gente fala muito no Brasil, né? Aquela catedral, mas não tem nenhum cátedra lá, pelo menos um bacharelzinho, será que tem alguém bacharelzinho lá? Se tiver, já dá para, né? Então, a língua grega foi a língua mais conhecida e falada. Ela tinha uma variante chamada koiné, que é um incentivo do Alexandre o Grande. No 3º século a.C., quando Alexandre derrotou os babilônicos, né? E ele assumiu, os médios persas, né? Ele assumiu o controle e a ideia dele era globalizar, né? A primeira ideia foi essa. Era um menino, um garoto de 30 e poucos anos, morreu febre amarela. Ele quase chegou quase perto da Índia, mas teve uma conquista muito grande, né, na sua história, o Alexandre o Grande. Por causa do tamanho do império dele, né? Ele foi muito expressivo, né? Ele, na verdade, dizem que ele matou o pai, né? O rei Filipe, para assumir o controle. Bom, alguns dizem que não, mas a maioria fala que sim. A história é composta de fragmentos, né? Você vai juntando as pecinhas e consegue colar. E também nós temos a questão dos evangelhos sinóticos. Por que fala sinóticos, né? São os evangelhos que mais se aproximam. Eles se aproximam em historicidade, em linha cronológica, né? Mateus, Marcos e Lucas. O João difere um pouquinho. Na verdade, Mateus é um livro que foi direcionado para os judeus. Ele apresenta Cristo, né, como Messias. O Marcos, ele é escrito na linguagem para os romanos, mostra Cristo como rei. O Lucas mostra Cristo como sábio aos gregos. E o João escreve para a igreja. O livro de João é bem diferenciado, é um livro mais íntimo, né? Apesar que o nome dele chamava-se Iava, que é a quem Deus ama, né? E João é isso. Iava, Ava amor, e a Deus, o Senhor, né? Aquele que o Jeová ama. Por isso que ele menciona no seu livro aquele discípulo amado. É só ele que fala. Na verdade, ele está tendo um pouco de humor ali. Não quer dizer que só ele era amado, né? O pessoal que não conhece a exegese fala, tá vendo? Só amava o João. Não, é o nome dele. Ele está falando, gente, o apóstolo amado, o apóstolo amado. Né? Ele está destacando o nome dele, porque é isso mesmo, o apóstolo amado. Ele está... É interessante. Tem muito humor na Bíblia, né? Uma certa vez diz que, uma história extra-bíblica, estava Cristo com o discípulo, cadê o Judas? Está lá pescando, mas ele não é pescador, mas desde o dia que você pegou o dia na boca do peixe, ele não sai de lá. É o humor gospel, né? É extra-bíblico, né? Em termos de tradução, o Jerônimo de Belém traduziu a Bíblia para a Vulgata Latina. Sim. Eu mandei para os irmãos no WhatsApp, tá? Cada um. No grego? Sim. Totalmente. O grego foi o grande divisor. E eles liam a Septuaginta também, que estava em grego. E escreviam em grego. Muito bom, Viviane, você falar sobre isso aí. Jesus citou as escrituras, né? Todos eles, a maioria, citaram. Paulo também. Porque era a base da... Por isso que os judeus brigam com os cristãos, por causa desse apego, né? No caso, era deles, né? E a igreja estava usando. É como, o Antigo Testamento é nosso, né? Está em grego, mas a igreja está usando o que é nosso, você sabe que está em grego. E essa briga também foi isso aí. Importante isso, viu? Que você colocou aí. Também, a questão do Jerônimo, né? Ele é importante, irmãos, na questão da tradução, porque ele vai trazer
tudo que tinha na época para a Vulgata Latina. A Vulgata é o latim vulgar, seria o grego koiné, né? Latim vulgar. Porque o Papa disse o seguinte, já que todo mundo está, até na época, isso é o quarto século, já tem o Credo Apostólico, Memórias dos Apóstolos, Quarto Evangelho de Irineu, já tem vários, né? Que são alguns papiros misturados com alguns escritos dos apóstolos, de Daquê, por exemplo, também é outro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os livros sagrados, vamos compilar na Vulgata Latina, para ser uma linguagem de toda a igreja no mundo inteiro. Por isso que as igrejas católicas rezavam missa em latim. No Brasil, os índios lá, ouvindo o padre falando em latim, ninguém sabia o que era aquilo, diz que era a língua do céu, né? E ficava de costas, porque o povo lá atrás, Lutero e o John Hus vão resgatar para o povo essa linguagem. Aqui mesmo, o Wycliffe, o próprio Tyndale, né, ele recebeu do rei um convite para voltar, um convite de perdão. Ele falou que não votaria se não deixasse que o inglês recebesse a Bíblia em sua casa. Então, quer dizer, havia uma luta para que a Bíblia não fosse revelada. No início, era para padronizar. Depois, se começaram a fazer coisas erradas, viram que não podia mesmo o povo saber. Então, segurou. E nessa aí também foi a questão do saber mesmo, porque a Idade Média mergulhou numa escuridão de saber, só ficava nos mosteiros, né? E só depois, com o Renascimento, no século XIV, com a Renascença, que as universidades começaram a nascer e começaram a trazer para fora, e trouxeram demais agora também. Está na hora de segurar de novo, porque todo mundo desviou, né? É terrível, ficou muito materialista. Mas o Jerônimo, ele faz isso. Eu estive lá em Belém. Esses lugares é bom que já passei ali, lá onde ele traduziu a Bíblia, né? No local onde ele traduziu a Bíblia, o Jerônimo, e colocou para a Vulgata Latina. E aí, nós temos também as pessoas importantes desse período, que são os amanuenses, que são os escribas, que são os sophrins. São vários nomes, mas são os mesmos. Eles cuidam para que fosse reproduzido o material. Uma coisa interessante é que até o século quarto, quinto, os textos eram unciais. O que é uncial? Era tudo em maiúsculo, mesmo grego, e sem vírgula, sem pontuação, sem nada. Você tinha que ler e identificar ali, identificar onde separava. A partir daquele quarto, quinto século, começou a ter as minúsculas também, mas os copistas, né, os amanuenses, os escribas, eles eram responsáveis por traduzir, tradução também, mas por copiar, né, todos esses preceitos. Os documentos mais antigos que nós temos são os papiros 52, o 45, pedaço do livro de João, que ainda é cópia, não diz que é de João, é do ano 100, 100 e pouco. Quem sabe pode ter pertencente a algum daqueles primórdios, né, discípulos dos discípulos, mas não tem como dizer assim, isso aqui foi de João, foi de Paulo, foi de Pedro. São cópias, e cópias muito bem feitas. E até falei numa aula que não tem esse negócio que se perderam algumas cartas. Eram tão bem feitas que na hora de entregar ninguém sabia qual era o original. Aí misturou. E glória a Deus por isso, porque não temos a ideia que elas foram destruídas. Elas estão em algum lugar. Se tiver, estão em algum lugar, né? Então são papiros. E são vários papiros, mas muitos foram achados em, tipo assim, 1500, 1800 e pouco, 1950. O começo do século XX teve muitos achados, inclusive no Egito. O Egito possuía uma das maiores bibliotecas, a Copta, tinha os maiores escritos. Uma pena que muita coisa foi destruída. Nós tivemos aquele problema da destruição do farol de Alexandria. Perderam-se muitas coisas. Não assim propriamente do Novo Testamento, porque não existia, mas do Antigo Testamento, né? Mas os copistas foram grandes personagens dessa história. Glória a Deus por isso, né? Amém? Bom, vamos lá? Sim. Mas tá quentinho aí na cabeça. Das disputas, clericais. Eles se reuniam, discutiam, não aceitavam, outros aceitavam, ficou. O Apocalipse também. O Apocalipse não entrou em alguns cânones ainda. De algumas. Das igrejas daí.
ortodoxa aí. Tem outro apocalipse. De João mesmo, de João mesmo. A gente vai entrar um pouquinho mais depois de outra matéria, isso aí. Pessoal de casa, de novo aí, ela já mandou para vocês? A turma tá firme aí, hein? Glória a Deus. Quero te pedir desculpa aí, porque a gente tá meio que tentando arrumar aqui a aula que passou, que nós perdemos. Tem uma revisão e aplicamos a prova. Eu procuro trazer para vocês... peraí. Vamos dar a prova, né? Desculpa. Primeiro, já foi. Primeiro aqui, já foi. Já foi tudo aqui? Não. Os livros do NT foram escritos no século I, em sua maioria na língua grega, armênia ou latim. 2. São chamados sinóticos evangelhos que se parecem na narrativa e cronologia. Quais são? João, Marcos e Lucas ou Mateus, Marcos e Lucas? 3. Jerônimo, no IV século, traduziu a Bíblia para o latim, para o grego, para o aramaico. Agora vem esse ou não, Márcio, fica quietinho, tá? Os copistas foi um grupo responsável por manter a Bíblia em circulação e alcance. Sim ou não? Importante saber isso aí. Ô, Ed, você está falando? Eu não consigo ouvir, não. Tem que escrever. É porque eu estou ligado no microfone aqui. Escreve aí pra gente, tá bom? Qualquer coisa. Mande áudio. Ok. Agora vamos para a lição 7, 8 e 9. Amém. Pessoal, alguma dúvida aí, não? O que eu estou tentando fazer com vocês? Eu sou aluno ainda, né? Até hoje eu sou aluno. Estou estudando sem parar, não parei até hoje, pois. É verdade, eu comecei com 7 anos, até hoje eu parei de estudar. Sempre fazendo curso aí. Por que acontece, gente? O pessoal de teologia é o seguinte. O pessoal de teologia é o povo mais besta que existe. Olha, professor de seminário são besta demais. Eles querem dizer que sabem, né? Chega cheio de coisa. É tanta matéria que você não aprende nada. Pastor Cido, é tanta informação que você sai mais com dúvida. Você está chamando Jesus de Januário. Genésio. Então, assim, o que eu faço? Eu procuro trazer o sumo da coisa bem explicadinho, com poucas coisas, né? Que adianta eu ficar aqui gastando tempo com... Porque a fonte no livro tal, o filósofo tal, falando de tal, porque tal... que não, eu acho que vai... E mesmo assim eu estou tendo dificuldade, porque é muita coisa, né? Então você está aprendendo umas coisas interessantes. Por exemplo, o Márcio agora sabe que o Novo Testamento foi feito em grego. Então... Sim. Não, é maior a mais, mas pensando que era mais. Então, vou responder uma pergunta aqui, faz a prova. Ai, gente. Amor, aquela balinha. Ok. Vamos emendar? Não, pastor Alberto. Obrigado, querido. Ok, vamos emendar então. Vamos lá. Vamos estudar agora a palavra, o cânon. O cânon. Ok? Pessoal de casa aí, aula número 7, tá? Aula número 7. Beleza? Vamos lá. A palavra vem do grego, significa régua, né? Ou vara, no sentido de medida. Mas que isso também, é mais que isso, ela é firma também de documentos reconhecidos para um fim
e possui regras, diretrizes e princípios, né? Apesar de ser um termo usado em outras modalidades, porém, o cristianismo e o judaísmo são identificados em documentos através dos cânones oficiais, acordado, estudado, deliberado por concílios, sínodos, convenções. Inclusive, em termos de catolicismo, usa-se a terminologia canonizar, ou seja, reconhecer pessoas, seus feitos, torná-las nominalmente santas, né? Canonizar aqui é para dentro oficialmente alguém reconhecidamente santo, postumamente. Em termos bíblicos, o cânone é a lista dos livros aceitos como inspirados por Deus. Assim, os cristãos foram os primeiros a utilizar o termo para fazer referência às suas escrituras. Então, a gente está concordando aí que é uma espécie de base como régua, né? Cânon, né? A vara de medida. E onde eles agregaram os livros mais oficiais, que eles aprovaram como livros inspirados por Deus. Bom, vamos agora, muita atenção nesse ponto agora aqui do cânon fechado, do cânon aberto. Quem achava que o cânon estava fechado, você está aprendendo hoje que não, né? Sim, ele é fechado para nós, mas tem grupos que abrem, né? E tem uns entre nós que tem a cara de pau de mexer no que está fechado, né? Criar ideias e rasgar versículos aí, amputar. O pessoal fala assim, no mundo tem as aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vou vencer também. E assim vai. Vamos falar do cânon fechado, tá? Em termos de Bíblia, o cânon está fechado. Isso significa que durante uma época reconhecida como período ortodoxo da inspiração, os princípios de Deus foram dados e ninguém ou grupo poderá retirar ou acrescentar livros. No entanto, durante a história, como no caso da Reforma Protestante, livros foram retirados da lista. Nos últimos 500 anos, não se tem notícia que o cânon bíblico fora novamente mudado, o que nos dá uma garantia, fundamento. Para auxiliar nos contextos novos das culturas, alguns documentos são emitidos pelas autoridades eclesiásticas, mesmo não sendo canônico, entretanto, podem interpretar uma ideia canônica e aplicar uma diferente orientação. Por exemplo, ao lidarmos com a tecnologia nova de computadores, no cânon não há referência de ética cibernética. Assim, as autoridades eclesiásticas deliberam sobre o assunto, encontrando um versículo ou um texto que faça sentido. Então, na verdade, o cânon é fechado para nós, mas não está fechado às interpretações. Só que a interpretação é um campo perigoso. Eu até falo assim, ó, quanto menos interpreta a Bíblia, melhor. Quanto menos se interpreta, melhor. E quanto mais se interpreta, você pode tomar alguns caminhos de nuances, de divagações, e até comprometer o objetivo central do que você está lendo. Isso é muito perigoso, por exemplo, escatologia, por exemplo. Escatologia é um campo difícil. Eu tenho a minha escatologia, eu acredito. Mas existem vários tipos de escatologia, e creia, alguns deles têm muito versículo bíblico. A questão, por exemplo, da tricotomia, a dicotomia. Alguns dizem que, eu creio, né? Nós temos corpo, alma e espírito. Outros falam que a alma está ligada com o espírito. E assim vai. Então, a Bíblia, ela tem lá os textos. Alguns textos, infelizmente, não estão tão abertos e acaba por comprometer a interpretação. Por isso que a gente apela para que, na interpretação exegética, né, que é a interpretação da palavra, ou na hermenêutica, que é o contextual, seja o mais ortodoxo possível, o mais perto possível. Não vai muito longe, não faz muito firula, porque senão dá muito problema. E hoje em dia os pregadores, né, uma grande maioria, tem tentado trazer novidades teológicas e traz cada coisa que você fica assim, você fala assim, eu estou ouvindo isso mesmo? Sei lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um pregador no Brasil que disse, isso está em vídeo, está gravado em vídeo, né? Quando Jesus falou para a mulher samaritana, se você quiser dar algo que eu dou, eu faria subir uma água, né, da vida. Ele estava se referindo que se ele ejaculasse,
era a ejaculação da vida. Não, era isso, o cara falou em rede nacional. Teve um outro aí, se não mesmo, sei, acho que tinha um outro, que falou que a Bíblia está desatualizada e que ela precisa se atualizar. Onde é que nós chegamos? A que ponto a gente vai? Não é? Então, assim, por isso que o cano está fechado. Olha, e cano fechado, né? Fecha aberto. Mas a interpretação ainda é um campo difícil. Aí você vai ter a questão dos dogmas, das doutrinas, já falamos naquela parte passada. Então, quanto mais a gente ficar mais perto da verdade, mais simples possível da palavra, porque ela em si já é... Você lê um texto, o próprio texto em si é maravilhoso, né? Então, a gente tem que ter cuidado só com a interpretação. Vamos entender agora o cânon aberto. Esses documentos não foram interligados, quer dizer, eu estou falando aqui ainda do caso do cânon fechado, né? Que esses documentos não foram interligados ao acaso, à revelia, ou sem critérios. Pelo contrário, foram alvos de investigações, debates, discussões, investigações, estudos, teses, defesas. Inclusive, o crivo foi tão pontual que alguns livros que poderiam ser inspirados não conseguiram convencer o consenso da autoridade. Todas as pessoas que compunham as escolas de debate sobre o cânon eram eruditas, em sua maioria, com excelente conhecimento de hebraico, grego, latim. É necessário salientar que há divergência entre os cânones do ateu e o NT. Mesmo assim, ainda há cânones abertos de outras denominações. Ainda há outros eventos, como, por exemplo, comunidades que se dizem raiz do cristianismo primitivo e criam suas próprias regras e diretrizes de canonicidade. Grupos segregados que definem o que é e o que não é sagrado. Nesse caso, desses cânones abertos, o mais sábio é estar mais perto da ortodoxia, de grupos maiores de nomes da cristandade que discutiram o papel sagrado do cânon sem vias de ideologias próprias. Então, vamos lá. Eu não vou, talvez vai ser na próxima aula que eu vou falar sobre essas igrejas que usam isso aqui. Eles têm um cânon aberto. Incrível, né? Eu não sabia disso também, não. Eles têm um cânon aberto. Eles mexem ainda. Isso é perigoso. Rapaz, isso é muito perigoso. Pastor, porque a Bíblia tem verdade eterna. E se você mentir aqui, você desconecta com a eternidade. E se o que estão pregando não é verdade? Se é uma invenção, se é um grupo de ideológicos conduzindo para um fim. Por isso que foi muito sério o critério. Essa bala é anestesia. Eu estou babando aqui. Ô, Pedro, você que tem essa bala? Rapaz, doce na boca não. Dá para arrancar um dente. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo. Mas vamos lá. É muito perigoso. Por exemplo, o livro de Madalena, né? O Evangelho de Madalena, né? O livro de São Jerônimo, São Cipriano, o livro de... Rapaz, por isso que eles estão certos da escola ortodoxa. Quem que escreveu aqueles livros? Estiveram com Jesus, ouviram de Jesus, escreveram com Jesus, estavam com Jesus. No Testamento, estavam em Israel. Eram profetas que recebiam a palavra do Senhor, escreveram em aramaico, em hebraico. Ótimo! Vamos considerar isso aí. Agora, depois disso, 200 anos, 300 anos, é interpretações. Eu não vou discutir que Deus inspirou alguém. Por exemplo, contemporâneo de Paulo, o pastor de Hermas. Eu sou fã, eu leio muito o pastor de Hermas. Ele só não entra, ele podia ter entrado. Tem hora que ele é melhor que Paulo. Mas ele não teve com Jesus. Ele não teve a experiência. Mas se Paulo teve? Sim. Paulo encontrou-se com naquela cidade de Damasco, né? Com Jesus, e depois ele disse assim, ó, o evangelho que eu recebi do Senhor na Arábia, quando estava naquela questão da Arábia lá, na Antioquia, então ele foi considerado por causa disso aí. O problema do cânon aberto é você inserir livros que realmente... Aí vai entrar aquela pergunta tua. Não vale a pena. Se quiser estudar como o pastor estudou, eu até indico, pode estudar. Mas para nós não quer dizer nada. Não muda nada.
porque não são livros, inclusive até porque eles foram escritos no período interbíblico, onde Deus fez questão de ficar em silêncio, né? Exatamente. Primeiro, segundo Macabeus, Tobias, Judite, né, Baruque, e vai Eclesiástico, tem um também assim, né? Interessante. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Glória a Deus, porque nós sabemos disso, irmãos. Nós não somos mais perfeitos. Pastor Emerson. Pastor de Hermas, tem em português muita coisa dele, tem. Tem vários, ó. Sim, vale. Não, tem outros, ó. Você pode ler muitas coisas dos patrísticos. Tertuliano, por exemplo. Até o Agostinho, um pouco de peneira, né? Um pouco cuidado com a depravação que ele usa lá. Mas é bom. Tem muitos teólogos que vale a pena você ler. Mas não como verdade bíblica, como intérprete da Bíblia. Isso que eu ia colocar, porque, por exemplo, eu nunca li esse livro. Porque na época, quando eu fui para a igreja, eu comecei a ler a Bíblia, então já aprendi que não estava na Bíblia, não era certo. Então, assim, eu acho que existem coisas que deve saber que quando a gente conhece, está firmado na verdade. Exato. E você passa a ter isso como uma defesa da verdade que você tem. Uhum. Entende? É a mesma coisa de livro. Eu vejo que às vezes conhece livro, lê livro de tudo, né? Mas quando vai para a Bíblia, ele não tem fundamento na Bíblia. Exato. Por exemplo, eu não sei se a gente pode falar aqui, né? E eles pegam ela e ficam colocando o pano aberto. Porque é uma verdade para eles o livro dela. E ela é como se fosse uma profeta contemporânea. Então, é esse que é o perigo. E mais do que eles, que são mais discutir com ela escreveu aquele grande para aqui. Mas ela falou no PCI e não se cumpriu, né? E mesmo assim, o povo ainda fica. Sim, mas aí que a gente vê o perigo de pessoas ser mais fortes do que eles são, vai discutir coisas para ver. Só que a Bíblia que nós lemos tem se cumprido. Essa é a diferença. Exato. E se você não ficar atento ao que está na palavra de Deus, você vai entrar pelo caminho dos Illuminati aí. E tanta baboseira, tanta. Pastor de Hermas. Pastor de Hermas. Eu vou. Não, eu mando o link para vocês. Ok, vou encerrar ali mais 3 minutinhos para dar um descanso para minha voz para vocês. Vamos lá. O material. Tem mais um pedacinho aqui. O material. A Lucilene é a carrasca, viu? É a carrasca. Vamos lá. Os cânones do AT e do NT possuem basicamente os mesmos materiais de composição. Documentos eram colados um ao outro para se ter um rolo. Estes rolos eram confeccionados a partir de folhas de papiro. A medida era 30 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Geralmente, o rolo possuía cerca de 20 folhas. O maior rolo que se sabe é o de Mar Morto, com 8 metros e 20 centímetros de comprimento. Outro material usado foi pergaminho, feito de couro de animal, geralmente de cabra. Já no NT, além dos rolos pergaminhos da Turquia, aparece o Codex, que era a primeira versão do formato do livro, que conhecemos hoje. Os rolos eram pesados para carregar e então começaram a colocar páginas ao lado da outra. Vamos entender isso aqui, importante, gente. Os rolos do Mar Morto aparecem em papiro, tá? Mas, lembrando que o rolo do Mar Morto são também cópias dos essênios, né? Lá de Qumran. Mas a Bíblia em si era totalmente confeccionada em pergaminhos. A palavra pergaminho vai aparecer só no segundo século, quando Alexandria segura os navios de papiro para não dar munição à Turquia, porque a biblioteca de Celsus, a de Éfeso, começou a escrever muito livro. Só de Celsus, estive lá, dava 12 mil livros. Imagina, naquela época. Gente,
É muito livro. Aí Alexandria começou a ter competição. Eles seguraram. Alguém em Pérgamo, eu estive lá também, teve a ideia de voltar ao princípio do couro de cabra. E começou a escrever, e aí a igreja escreveu. Então, os livros do Antigo Testamento, a maioria foram feitos em pés de animais também. Tá? Algumas partes em papiro foram cópias que foram feitas, como o caso de Qumran, dos essênios. Tá? Agora, já para o Novo Testamento, as cartas foram escritas em pergaminhos, que já era uma tendência comercial da época por causa do bloqueio de Alexandria. Eu estive em Pérgamo, estive numa loja de souvenirs da região, e encontrei a base que o apóstolo Paulo escrevia os pergaminhos, a base que eles usavam na época, base de madeira, com as coisinhas de colocar, eles escrevavam assim o pergaminho e escreviam, né? Bom, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu dou aula dessas coisas. Aí eu fui comprar, era 120 turcos, que é o dinheiro deles. Aí eu falei moço, eu tenho 100 turcos, eu não tenho mais dinheiro, porque eu sou o guia bíblico, eu vou ser pago ainda no final do meu trabalho. Não tenho esse dinheiro todo. Falei, mas eu não posso, que os 20 é o meu lucro. Eu compro por 100. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, eu estou em Pérgamo. Pergaminho por causa da palavra Pérgamo. Não quer dizer que é pergaminho por causa de rolo, né? Eu falei, quando é que eu volto aqui, meu Deus do céu? Eu estou com a base que o apóstolo Paulo usava para escrever, mostrar para meus alunos. Olhei aquilo e falei, oh, Senhor. E a caravana era de americanos, eu não conhecia ninguém, não tinha intimidade. Até o diretor não veio, eu fiquei com eles lá, com os americanos, falando com eles em inglês, e eu não tinha intimidade com eles. Pedi dinheiro para eles, não sabia quem era ninguém. Eu só era o guia. Quando eu fui para o ônibus, que eu subi o primeiro degrau, a mãozinha do cara, sir, botei assim o vendedor. It's important for you. Eu falei, yeah. Ele falou assim, eu vi a alma nos seus olhos. Desse jeito, falou, eu vi alma nos seus olhos. Não, leva por 100, me dá o seu 100 turcos aí, leva isso aqui para você. Eu vou perder, mas você vai ganhar, mas o importante é você ganhar. E você voltar depois e comprar 10 comigo. Eu falei, tá bom, não vou ter mais. Está no Brasil, uma hora que eu for ao Brasil, eu vou voltar a trazer esse negócio muito legal para fazer pergaminho. Então, eles usavam muito os pergaminhos, tá? Papiro era pouco. O papiro é uma confecção egípcia e chinesa de um material chamado avelim, que é parecido com o palmito. Ah, verdade, desculpa, verdade. Complementando o testemunho, o americano viu, aí foi lá e deu para ele, né, o valor. Aí o cara ficou todo feliz, e ele me abraçou, e ele viu como é que estava acontecendo. E foi muito, muito. Quer dizer, Deus trabalhou de todos os lados, né, ali. Amém? Alguma dúvida aí, gente? Cano aberto, cano fechado, os rolos mais mortos, tal, prova neles. Desculpa. Pessoal, o Codex é o seguinte, o Codex já é uma versão nova, como se fosse o livro. Como o rolo era muito difícil de carregar, aqueles rolos, eles começaram a compilar um papel em cima do outro e costurar. Então, ficou igual o livro. Aí virou Codex. O Index é outra coisa. O Index já é uma lista negra da Igreja Católica de pessoas que estavam pregando tipo para as heresias, né? A gente estava no índex dele, mas isso é depois de 1545, Concílio de Trento. Vocês conseguem? Olha, essa mesa está conversando muito, está aí na hora da prova, hein? Olha, essa mesa está conversando na hora da prova aí. Já não está com uniforme, já começou bem. Pois é, e conversando ainda. Vamos lá, número 1. A palavra cânon, em termos de bibliologia, significa A, nome de um documento político, B, cana-de-açúcar, C, vara de medir. 2. Quais materiais usados para confeccionar os cânones? Papiro, papel, madeira. B, pedra, argila, papiro e pergaminho.
C, pergaminho e argila. Papiro, papel. Não, espera um pouquinho. Ó, os cânones, tá? Tudo bem que Moisés escreveu na pedra lá com Deus lá. Mas não é no cânone, é na pedra. Ah, não. Ok. Mas dá para considerar aí duas. 3. Existe o cano fechado e o cano aberto. No que se fundamenta o cano aberto? A. Ideologias particulares de interpretações que interessam a um grupo. B. Uma busca de investigação com respeito às culturas, geografias, contexto cultural, consenso teológico, revelação e inspiração de Deus. O aberto. O fechado. Aí você escolhe aí a resposta. O que você respondeu numa é a resposta da outra. Na verdade, a 2 é uma só, tá, gente? É porque tem vários materiais, mas os dois estão inseridos lá. Porque os materiais que estão lá que não são do cânone, mas inspiraram os cânones. Pegou? Responde a pergunta aí, então. Ele faz pergunta eliminada. Atenção, pessoal de casa. 5 minutinhos para um descanso aí, tá, gente? Atenção, pessoal em casa aí. 5 minutinhos. 3, 5 minutinhos, no máximo 5. A gente volta daqui a pouquinho. Pessoal, 3 minutinhos aí, 4 para a Fernanda tomar água, né, Fernanda? Preocupado com ela. Pessoal de casa aí, tá bom? 5 minutinhos. Voltando aí. Vamos lá. Foi chato isso aqui. Colocar no mute, por favor. Ok. Ok. Lá, pessoal. Pronto. Gente, vamos lá. Pessoal, vamos lá, porque já comeram o bolo. Lucilene, por favor. Lucilene. Pessoal, quero pedir um aplauso aí para a Lucilene. Trabalho dela aí. Olha de casa aí. Não, vai falar um pouquinho da camiseta aí do... Ele tá tudo do bolo aí. Pessoal, nós estamos confeccionando o material do curso, camiseta, temos caneca, vários materiais, e vai ser revertido para missões. Então, além da organização do curso, nós estamos contando com a ajuda de vocês para missões. Amém. Outra coisa, vem cá. Semana que vem, nós vamos começar a entregar as carteirinhas de estudante para vocês. A carteirinha à frente tem a sua foto, MRV Teologia. Atrás vem os quadrinhos de todas as matérias, para você eliminando uma por uma, encerrar o seu trabalho, tá bom? Aí, pessoal, por favor, aproveita e me manda a foto que você quer na carteirinha. Tá bom. Amém. Valeu, gente. Vamos lá, então. Fernanda, tudo certinho aí? Tomou água e tal? Que beleza. Vamos seguir, então.
Aula número 8. Ok? Número 8. Vamos ler. Tá. Ao invés de ler aqui, eu vou explicar aqui no quadro para vocês. Então, nós temos o Tanakh, embora pareça uma palavra japonesa. A turma de casa, tá bom o áudio aí? Me dá um alô se o áudio está bom. Ok? Vamos lá. A palavra Tanakh é um acróstico, na verdade, né? Para a palavra Torá, que significa lei, né? Nevim, aqui tem, o A aqui aparece como para dar uma liga, né? Na palavra Nevim, que é profeta, e Ketuvim, que são escritos. Ok? Quem lembra do Monte Nebo na Bíblia? Monte Nebo. Monte Nebo. É o local que Moisés esteve lá para ver a Terra Prometida, o último local que ele viu. Nebo, em árabe, é profeta também. Nevim, Nebu, Nevô, Nebo, parecido, que são línguas próximas. Árabe significa claro. Claro, árabe significa... Quem deu o nome para os árabes foi o Salmanassar IV. Ele disse, aquele povo fala claro, fala árabe, porque os árabes foram formados de dissidências nômades, pequenos grupos que foram se reunindo no deserto, que não aceitavam sistemas, que eram excluídos do grupo, que eram abandonados, que eram perdidos. Eles se encontravam e começaram a andar juntos. E aí começaram a criar a cultura árabe. Eles traziam as suas culturas, as suas línguas, se misturavam ali, e eles criavam palavras novas para se entender. Isso há muito tempo. Bem antes de Ismael, essa história que Ismael é o pai dos árabes, isso não existe. Deixa eu mirar aqui. O Ismael é arabizado, não é árabe, raiz. Árabe raiz é de Joctã, é um príncipe lá para cima de Abraão. Então, o Ismael, quando ele sai pequeno, e sai garoto com a mãe dele, eles falavam era hebraico. Onde é que eles viviam? Na casa de Abraão. Hello. Falava hebraico, gente, não falava árabe, não. Eles vão encontrar os árabes nos campos. Vai ter 12 príncipes, e aí eles vão ser uma linha árabe. Mas não são esse papo que os árabes lá na OTAN, OLP, deve ter alguns árabes na OTAN lá, na OLP, aí a questão dos palestinos, porque são os filhos porque o Israel briga com o próprio irmão, com o meu irmão, balela, analfabetismo histórico. Os árabes pode estar por aí. Ele pode estar por aí. 12 príncipes, né? 12 príncipes. Não, já... Sim, nasceram para lá. Foi. Sim, não, mas eles são arabizados. São arabizados. Ele era judeu. Ele é filho de judeu com egípcio. Que é. Ou paralelo, né? Contemporâneos. Um pouquinho antes, tá certo. Porque, as duas mulheres são estéreis por 20 anos, uma por 20 anos, outra 40 anos. Aí já é. Mas tudo bem. Eles são um pouquinho antes, mas o caso aí é que a H, né? Na hora H, ela foi jogada fora, ela foi para os campos. E lá ela teve filhos, né? Ela casou, e aí que nasceu mas só que eles são arabizados. Havia árabes antes deles, esse que é o ponto. O ponto é esse. Não nasce com eles os árabes, não. Então, essa briga toda, deve ter filho de Ismael por aí, mas está muito misturado hoje.
A miscigenação misturou muito. Os de Ismael comparam a briga, os árabes entraram no meio e levaram isso aí. Como está até hoje, entendeu? Mas o pessoal erra quando fala que é tudo filho de Ismael. Não são todos filhos de Ismael. Não são todos. Não são todos. Não. Existia antes deles. Desenvolveram a comida deles, a roupa. Aí o Islã vai aparecer no 6º século depois de Cristo. Não tinha. Você não pega a genealogia e a raça dos árabes. Sim. O Maomé que vai ter essa brilhante ideia de criar esse troço aí, que está essa briga até hoje, esse negócio, né? Que, na verdade, no começo, o Maomé eram maometanos. Nem era aceito pelos árabes mesmo. Só que aí ele começou a criar a jihad, que é a guerra santa, impondo que se convertesse não morria. Os árabes vão existir como nação só em 1948, quando a Liga... Gente, isso é outra aula. Vamos lá. Vamos para o Tanakh. Então, esse acróstico é para reunir o pensamento dos livros do Antigo Testamento para os judeus. Torá, o Nevim, Ketuvim, Tanakh. Tá bom? Muito bem. Legal, né? Vamos lá. Então, existem esses pensamentos. A Quetura vai dar origem aos midianitas. O Reuel lá é filho desse pessoal aí, ó. Era tudo família. Era tudo família. Só que por matriz, tudo no pacote. Tudo no pacote. Ó, os chineses. Bom, então, existe esse estudo aí, chamado estudo miscigenação, né? Agora, que os chineses são semitas, são semitas. Eles são semitas. Os próprios egípcios daquela época também eram semitas. Entendeu? Porque o Sem vai ser pai também desse pessoal. É Quetura. Abraão. E depois ele casa com Quetura e tem mais 5 filhos. Não você pode... Ok? É isso aí. Ok. Seminário é para isso mesmo, né? A grande sinagoga. Preste bem atenção que essa parte é importante. Vou até ler agora. Muito importante. Oi. Não. O que foi? Pessimistas. Um alô a Portugal, pessoal ligado aí, ó. Beleza, gente? Todo mundo aplaudindo aí, né? Não há uma data específica comumente aceita para todos sobre a crucifixão do cano do Antigo Testamento. O que temos são fragmentos históricos. No entanto, em uma análise breve sobre isso, identificamos que entre discussões de oficialização, as datas variam entre 2 séculos antes de Cristo e até 2 séculos depois de Cristo. Um dos movimentos que apontam para a padronização do documento do AT é a grande sinagoga de Esdras. Trata-se de uma informação descoberta em um texto do Talmud babilônico chamado Baraita Baba Batra. Tudo indica... Parece uma música jamaicana, né? Baraita Baba Batra. Tudo indica... Tudo indica que no ser do século II a.C., Baraita significa externo, o que nos conduz às tradições da lei oral. O Talmud, que significa estudo em hebraico, é um compêndio de livros sagrados dos judeus. O Talmud reúne registro das discussões rabínicas atreladas à lei, ética, costumes, história e judaísmo. O Talmud possui 2 componentes, o Mishnah, o primeiro compêndio escrito da lei oral judaica, e o Gemara, uma discussão do Mishnah, dos escritos tanaicos, que frequentemente abordam outros tópicos. Vamos lá, deixa eu apagar aqui e escrever aqui de novo para vocês. Ok. Você vai ter... quem já viu essa palavra aí, Talmud? Quem já ouviu? Talmud, é dos judeus. Então, significa estudo. É um estudo acurado, né? Então, tá.
Eu tenho o Talmud, que são os ensinos, ou estudo também, estudo, ok? Do Talmud tem duas variantes aqui, ó. Tem o Mishnah, que são as leis orais, lei oral, escrita. E o Gemara é a discussão dessas leis. O Mishnah, eles escreveram só o que eles ouviram. Só os que eles ouviram. E o Gemara coloca o que eles discutiram a respeito. Então, o que são esses ensinos, então? Muitos deles são ensinos bíblicos, que foram oficializados para que os judeus estudassem. Então, eles vão ter as leis que estão explícitas lá, né? Eles vão ter os relatos dos escritos, que são os poéticos, proféticos, tal. Desculpa, os poéticos, os históricos, e os profetas. Só que aí, quando Esdras vem do cativeiro, ele começa a elencar a Bíblia, no caso, a Torá, ele volta, começa a discutir. Então, muita coisa é ensinada. Por quê? Os profetas acabaram. Agora nascia uma figura nova chamada rabino, que é o professor. Ele ia pegar, como o povo não tinha... O que eu estou pregando, hein? Como o povo não tinha acesso à Bíblia, assim, porque era muito sagrado, os rabinos tinham acesso e vinham dizer para as pessoas que estavam ali voltando à cultura israelita, judaica. E aí eles começaram a falar, depois começaram a escrever. E o que eles escreviam, depois discutiam nas sinagogas. Por exemplo, a comida kosher, que é uma comida judaica bem específica, que elimina algumas coisas que a gente come, por exemplo, carne de porco, essas coisas. Eles tinham que falar aquilo, depois explicar aquilo e colocar na comunidade. Outros, porém, o solidel, que é o kippah, concerto, homem do concerto. Então, o kippah, aquele gorrinho que usamos aqui, não é judaico. Já havia presença dele em outras religiões. Eles adotaram para dizer que estamos ligados com Deus. É o turbante do árabe, daquelas leis orientais. Escreva o nome do Senhor na testa, a santidade do Senhor na mão e tal. Eles, no mundo do coração, aí inventaram a caixinha com o couro para, entendeu? O bar mitzvah, é aquela festa judaica quando a criança passa para a adolescência, para a maioridade. Isso não está na Bíblia. Eles começaram a tirar alguns pensamentos bíblicos e entenderam. Escreva a santidade ao Senhor. Então vamos fazer um negócio aqui de couro e vamos colocar isso. Eles precisavam trazer a cultura perdida em forma de ícones, icografia. Aí vem o talit, que significa oração. Talit, orar. Tefilim, né? O mezuzá, que eles colocavam na porta para falar aquela frase. No mezuzá tinha a frase: Shama Israel, Adonai Elu Echad, Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Isso é dentro do mezuzá. Aí começaram a criar os mezuzá mesmo. Tocar de parafusar na porta. Hoje os brasileiros e outras nações vão a Israel e compram esse monte de coisa. Bonito, é legal. O problema é quando espiritualizam isso. Isso é da cultura elencada por uma busca cultural. Não foi nem Deus que deu. Você quer ser judaico? Começa cortando o prepúcio, ficando na cama, sem anestesia, 8 dias, gemendo em cima da cama. Começa por aí. Bonitinha a bandeira. Mas foi essas coisas aí. A bandeira israelense é de 1818. Ela é sionista. Nem todo judeu aceita. É a bandeira civil. Então, quer dizer, o pessoal faz muita miscelânea, essas coisas, mistura tudo, espiritualiza tudo, né? Tem gente comprando, eu vi crente brasileiro comprando mezuzá, colocando na porta, falando até língua estranha. Deus me perdoe, que língua estranha é essa? Rapaz, aquilo é para o judeu.
por uma questão histórica, pontual e local. Não faz sentido para mim. O Cordeiro já foi morto na cruz do Calvário. Eu não tenho que passar muganga na minha porta para defender minha casa, meu Deus do céu. Eu tenho o sangue de Cristo. Não, tem o kippah. Tem o talit que vem por dentro. Tem o tefilim por fora, né? Tem os chapéus. Aí é o judeu ortodoxo. Tem o ultra ortodoxo também. Que tem o rabinho aqui e tal. Pois é, mas o pessoal importou. Então, é isso aqui. O Talmud faz parte. Daqui a pouco tem igreja usando Talmud no culto. Só porque é de Israel. Olha, e Paulo fez isso aqui, pastor André. Paulo fez isso aqui para tirar, né, do judaísmo do povo. Gente, segundo o coração. Então, está sempre em volta. Eu não acho feio, não, fazer uma semana de Israel, comemorar a Páscoa, contar a história, mostrar as coisas. Mas, Com relação aos livros, né? A gente ter isso, saber a história e provar que tem. Exato. Assim, eu vi. O pastor tem um tefilim em casa. É um talite ali. O pastor tem um talite. Eu cheguei no quarto lá, eu vi o talite, meu Deus do céu. Tomara que o pastor me ajudasse antes aqui, né? Ainda bem que não. Não. E alguns anos atrás, eu vou falar quando eu recebi a primeira vez um cara que veio direto, recebi um cara que recebi já um vaso de azeite já, que veio direto da oliveira lá do. Rapaz, difícil. Depois você vai, entendeu? Iconografia, né? Não, fui até um casamento aqui suíno. Teve um casamento aqui suíno aqui e abençoei o casal com talent. Foi coisa louca, entendeu? Foi lindo o mistério. Que hora que eu coloquei o casal, assim, que colocaram a aliança junto. Ok, vamos lá. 9, 10, vamos lá. Citação importante. Foi em 1538 que o escritor Elias Levita atribuiu a confecção do cânon do AT aos homens da grande sinagoga. Levita diz que Esdras e a sinagoga produziram o cânon do AT. Assim, no século XVI, essa teoria ganhou força e foi aceita pela maioria. Outra corrente menciona que o cânon do AT foi uma obra da dinastia Hasmoneia. Realmente, os Ramoneus, nós vamos entrar nisso aqui ainda, vai ser no próximo bloco. Eles vão deter alguns livros sagrados lá no templo. É interessante isso aqui também, pois sua influência exercia o controle religioso e político da época. De acordo com Mark Ziv Bretler, as escrituras judaicas, com exceção do Torá, dos profetas, era fluida, com diferentes grupos aceitando a autoridade de diferentes livros. Então, nós temos 3 momentos aqui. Esses historiadores, um creio que foi a grande sinagoga de Esdras, que montou, né, ou aproximou os livros. Tanto é que os salmos não existiam. Os salmos é uma lei oral que foi escrita. Por que são 150 salmos? É muito bonitinho, né? Fechado. Não tinha muito mais. Mas, olha, eles lembraram os salmos. Gente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me. Que coisa linda. Aquele que habita no Deus Altíssimo. Gente, eles lembraram isso. Hello, are you following me? They remain this so ancient times. Então, o que acontece? Eles lembraram isso aí e escreveram isso aí. E olha, a estrutura do Salmo é enorme. Eu estou com muita dó, porque eu tenho um curso que vai dar aqui em Oxford, dia 26, ou já passou, não sei. É um sábado inteiro sobre a estrutura dos Salmos. Um colégio aqui de Oxford está aberto para fazer 80 libras. Cara, aquilo é fantástico, a compilação de salmos. Veja, eles pegam... Pode ver que os salmos começam, eu te louvarei, Senhor. No final é nós. Eles têm uma... É lindo a composição, como é que chama? O paralelismo da linguagem hebraica também é importante nisso aí. Eles conseguem lembrar a estrutura gramatical, estrutura poética, né? E vão fazendo isso e colocando dessa forma interessante. Então, o primeiro momento seria com Esdras. O Esdras vai reunir, gente, mais o que já havia escrito, tá?
Subsequentemente, com os escribas, eles começam a fazer o Talmud e buscar esses novos memórias, né, colocar em papel, em registro. Tem também um terceiro período aí, fora os Ramoneus, que é o Sínodo de Jamia, vou falar sobre ele daqui a pouco, que também reuniu esses livros. São 3 momentos que indicam a formação do cânon. Vocês já sabem, então, o seguinte, que o cânon é a reunião de livros que foram escritos em aramaico e hebraico, nas regiões de Israel e por profetas e escribas da época mais perto de Esdras. Depois de Esdras, não considera assim mais. Segundo, você sabe que o cânon pode ser confeccionado em 3 momentos, com Esdras mesmo, que ele foi que fez a primeira compilação, depois que essa questão dos Ramoneus aí, e o Concílio de Jamia, o Sínodo de Jamia, tá bom? Vamos lá. Alguma pergunta aí, não? Alguém entendeu ou não entendeu? O historiador Flávio Josefo faz menção dos livros de Esdras, Neemias e Esté em sua obra Antiguidades Judaicas. De acordo com Gerald Laurie, essas menções e reuniões dos livros da lista de Josefo caracteriza-se o cânone judaico. No entanto, em 1871, Henrik Gratz chama a atenção para o Concílio de Jamia, que em sua pauta debateu sobre o cânone judaico em algum momento do século I antes de Cristo. Olha só, 70. Então, ele vai acontecer depois dos Ramoneus. Os Ramoneus estão situados em 165, com a queda do Epifânio IV, Epifânio V, aí a ascensão dos Macabeus, aí segue-se, então, o saque do templo, e aí descobre alguns livros que estão lá, que já havia uma organização de livros, e o Jamia, que é essa cidade aí, vai receber esse concílio aí que vai reunir. Embora esse conceito foi aceito na época pelas grandes comunidades, mas recentes estudos mostram que o concílio de Jamia não se ocupou devidamente do assunto, e por isso a comunidade estudiosa já lança dúvidas sobre tal. O fato é que durante 4.000 anos, não é 4.000 anos, não, gente, está errado aqui, tá? 400 a 200 antes de Cristo. E 200 depois de Cristo, o cânone judaico foi se estabelecendo. Por que 200 depois de Cristo? Porque as comunidades continuaram discutindo. Até hoje, gente, hoje não discute mais o cânon. Hoje discute-se expressões, tá? Recentemente, são várias delas. A primeira, uma delas foi o Shekinah, eu já expliquei aquela vez, né? Esse Shekinah. Expliquei não? Shekinah aquela vez? Da nuvem? Shekinah? Não? E depois teve outro detalhe que eles falaram sobre... não, então, foi isso aí. Depois tem uma discussão, uma outra discussão, a mais recente agora foi sobre o fôlego, há pouco tempo. Só que eles não mexem no cânon, eles trazem o assunto para falar. A comunidade judaica, né? Eles são muito fortes nesse sentido aí. Entendeu? É tipo aí, Guemará. Ok? Ok, pessoal? Tem uma provinha. Pode. Mas eu vou ajudar vocês, Olha, Portugal tá ligado lá, o pessoal tá mandando para nós várias mensagens aqui, ó. Que bênção. É a sala Tenel de teologia. Meu Deus, hein? Glória a Deus. Mas tá fácil, gente. A matéria tá fresquinha. Aí, ó, tá muito fácil, gente, ó. O Talmud é um livro sagrado dos judeus. Isso significa... Oh, meu Deus. Eu estava tossindo assim, a velhinha falou, senhor, para de fumar que você melhora. Vai para lá, Satanás. O Talmud é um livro sagrado dos judeus que significa A, lei, B, mandamentos, mandamentos, tá? C, estudos. Ok. O Talmud possui 2 partes, Ana Cláudia. A lei oral e a discussão rabínica. Quais são? Não fale. A, Mishnah e Gemara. B, Tanakh e Ketuvim. Ou lei e mandamento.
Até a gente assistiu isso aí. 3. Evento que influenciou a organização teológica dos judeus. Hanukkah. B. Grande sinagoga. Ou C. Associação rabínica. O cano judaico no AT é o Tanakh, que é o acrônimo de 3 partes: Torá, Netuvim e Ketuvim. Isso é falso ou é verdadeiro? Rapaz, muito fácil, né? Muito fácil. Até a Emília agora acertou. Vai dar um risquinho aí, ó. Tá errado, mas é Nevim. Ô, Márcio. Meio ponto dele, tira. Vamos falar um pouquinho agora do Novo Testamento, tá? Vamos encerrar com o Novo Testamento. Ah, é? Ah, tá. Desculpa. Perdão. Porque tá facinho, né? Mas tá facinho aí. Pastor, a senhora é excelente, hein? A pastora Andréia, rapaz, é muito inteligente. Hein? Historiadora. Ela sabe o número do sapato do Rico Oitavo. Rico Oitavo. Ah, não. Deixa eu ver aí. O Flávio Joséfo. Herói do Sertão? Nevim, aham. Não, mas tá errado, é Nevim. Ok. Vamos lá? O cânon do... Bom, vocês entenderam agora, sabe? Hã? Clodoaldo aí, ó. Não. Não, pode não. Só se for sobre mecânica. Hã? Vamos lá, pessoal. Terminou? O pessoal está alegre demais. Vamos lá, então. Cânon do Novo Testamento. Ok. Bom, vamos pegar aqui a súmula, né? Antigo Testamento. Nós temos aí os escritos em pergaminhos, couro de cabra, couro de ovelha, de animais que podiam escrever. Nós temos a compilação primeira feita por Esdras, ao tentar trazer de volta as leis para Israel. Você vai ter um pouquinho antes aí o Daniel, né? Que ele que vai dar a ideia da sinagoga, porque ele vai orar 3 vezes por dia, vai ler a palavra. Os vizinhos judeus ficam olhando aquilo, acham aquilo demais, saudade de casa, do templo. Quando volta a Jerusalém, e alguns são distantes, na construção do templo, eles se faziam em locais, e aí criou-se a sinagoga, que é um termo grego. Sinagoga em hebraico é Bet Knesset, casa de oração ou casa de oração. E aí ele dá essa ideia, o Esdras traz, evoca as leis, lê para o povo, reúne o que ele pode de livros. Depois isso aparece lá no período Hasmonel,
quando Israel, a rebelião macabeia, em cima dos antíocos, eles reconquistam a província de Israel. Aí tem uns escritos que são achados dizendo que havia livros guardados no templo. Então, eram livros compilados. E aí vem o sínodo de Jâmia, que é essa reunião dos judeus, para dizer, vamos juntar o que nós temos e criar o que nós temos. A palavra canon, não foi criada por eles. Eles nem falavam essa palavra. Ela veio depois, posteriormente. Hoje a gente entende que é isso aí. Pegou, pessoal? Entendeu, né? Quem tinha dúvida disso aí já era, né? Bom, vamos para o cano do Novo Testamento. É isso aí. Mas, pessoal, você está conseguindo pegar? Eu estou tentando... você tem uma ideia bem legal. Okay? O Cânone do Novo Testamento é uma compilação de livros considerados pela liderança da igreja e eruditos como inspirados. A maioria das denominações cristãs aceitam 27 livros, inclusive a MRV. O cânone do MT está organizado em, vamos lá? Evangelhos. Todo mundo, vamos lá? Evangelhos, Cartas e Apocalipse. A confecção do cânone do Novo Testamento não foi da noite para o dia. Houve um processo de centenas de anos de árduo trabalho e seriedade. Muitas vezes impulsionados por heresias que surgiam a todo instante. Isso aí. Iniciou-se. Nós temos também o Marcião aqui conosco. Marcião. Iniciou-se com algo modesto. Basicamente, muita informação oral. Depois segue-se a necessidade de comunicação dos apóstolos com as igrejas. E assim começam as cartas. Posteriormente, as epístolas. Esses originais se perdem pelos corredores da igreja, porém, os copistas já desenvolviam réplicas para atender vários locais da geografia onde comunidades cristãs estavam localizadas. Também alguns documentos paralelos, entre os quais os códices, os lecionários. Lecionário, gente, foi um dos primeiros livrinhos a dizer como é que faz a cerimônia, como é que faz a liturgia do culto, entendeu? Alguns mais tardios, como o Didaquê, que significa ensino dos apóstolos. O texto Receptus, que vai ser mais recente, ele é de 1516, com Erasmo de Roterdã, e outros mais. Esse desenvolvimento iniciou-se desde os primórdios, estendeu-se até o século XIV, aproximadamente. Olha que história legal disso aqui, né? Todo mundo tentando centralizar a palavra de Deus em confecções desses livros, desses documentos, são vários. Os códices são vários códices, né? Os mais famosos de Alexandria, né? E o texto Receptus, foi assim, algo que... Vamos pegar tudo que tem, vamos pôr aqui. Inclusive, o texto Receptus, desculpa, ele vai ser base, né, para defender muitas teses no movimento protestante. E Erasmo de Roterdã, né, humanista, que criou o pensamento crítico, ele vai evocar isso aí também. Então, todo esse período aí, Didaquê, os lecionários, Memórias dos Apóstolos, são escritos. Você vai entender daqui a um tempo, acho que talvez na próxima aí, que havia livros, por exemplo, Lucas, né, escreveu, o Lucas e Atos eram um livro só. Então, foi o Irineu e o pessoal do começo que compilaram o nome Atos dos Apóstolos. Foram vários nomes que disputaram para chegar nesse nome aí. Interessante. Cronologia aproximada. Eita, o último gás. Cadê a bala? Essa aqui ou aquela outra lá? Se a polícia pegar, não dá problema, não. Essa aqui. Pessoal, isso aqui é só uma bala, é só uma balinha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. É o Pedro que trouxe. O Pedro chegou assim, ó. Tem uma balinha, tem um negócio legal pra você, uma balinha legal. Tem uma balinha. Vamos lá. Uma grande decisão foi a da Igreja Ortodoxa em 1054. Ele mesmo veio reconhecer a autoridade dos livros do NT de 692. Ou seja, já bem depois da era patrística. O que é a era patrística, pessoal? São os que seguiram-se logo após os apóstolos, né? E ainda os reafirmou no Concílio de Jerusalém 100 anos mais tarde. A própria Igreja Católica, que lá no início, ainda, século II, possuía uma ideia do cânon, e no quarto século, tendo o sancionado por Atanásio, só veio mesmo fincar estacas do Concílio de Trento em 1546.
Isso porque, irmãos, o Concílio de Trento foi uma resposta à reforma, tá? No Concílio de Trento vai nascer os jesuítas, tá bom? A companhia dos jesuítas, né? Que vão vir ao Brasil e vão tentar chegar aqui com o evangelho, mas depois tentam uma armada política. Aí vem a Revolução Pombalina, isso é outra história, vamos lá. 1546, isso porque estava acuada por causa do estrondo da reforma. Acabei de falar isso aí. Depois precisou reafirmar nos cânones do Concílio de Florença, 1442, e ainda como obra tardia. A Igreja Anglicana assumiu seu cânone, que é aqui no nosso caso aqui, né? A partir dos 39 artigos de religião, em 1563, elaborado em sua maioria por Thomas Cranmer, e foi o protetor espiritual da Inglaterra com o Henrique coitado, logo depois o filho dele, o Eduardo VI, né? E por fim a publicação da Confissão de Westminster em 1647 pelos calvinistas. Então você vê, o cânon ele veio tendo toda essa compilação, né, durante a história, né? Afirmações e afirmações, estava tudo certinho, levantavam alguém, por que isso e tal, vamos discutir e tal. Agora, sabe o que eu vejo aqui, gente? Com exceção do Trento, né, que é uma coisa meio política, mas o cuidado deles, isso é bonito. Isso é bonito. O cuidado que eles tinham, né, com a veracidade, com o que era santo. Inclusive, essa era aqui, ó, a partir de 1300, quando a Igreja Católica vai ter 3 papas, né? O de Avion, o de Roma e o de Constança. O Felipe II tira daqui de Roma, né? Faz o Papa leva para Avion. Roma, a cura de Roma elege um Papa que os outros não aceitam, e aí um outro Papa é eleito. Ou seja, em 1300 para frente, a Igreja se abala, porque 3 cabeças, ela está abalada, né? Nesse momento aqui, os teólogos seguram a barra, porque os reinos poderiam... A sorte nossa é que os reis não eram teólogos. Senão, eles teriam pegado o evangelho e feito a bagunça histórica para acabar com tudo. Graças a Deus por Wycliffe, aleluia, né? Por Lutero, por John Hus, por Savonarola, né? Esses homens que ardiam no coração as verdades de Deus, seguravam com eles o que eles podiam, o que eles tinham. Glória a Deus. E aí é uma batalha, né? A confissão belga. Sim, Cristã católica, o católico mais ou menos mais. Nós morávamos no meio do mato, lá no SN66. E aí, como não tinha igreja para ir, ela passou lá, eu ia para a igreja com ela, e a gente tocava lá junto, eu era um padre. Não é padre, ele vestia a roupa de padre, não é padre. Priest. Priest, né? E são pastores. O negócio Não, no século XIX, a igreja era missionária. No século XIX, a igreja é missionária, rapaz. Fizeram um trabalho lindo no sul do país, lá na América do Sul. Eu estive lá na Patagônia. Estive lá no sul, na Patagônia, estive fazendo lá os estudos missionários dos anglicanos lá. E cada história assim que você fica... Ó, aquela do... como é o nome dele? O Thomas... Thomas Wagner. Ele estabelece um contato com os índios da Malvinas, faz amizade com o índio. Aí se empolga, chama os missionários para ir numa embarcação. Quando chegam lá, começa a cantar uns hinos, louvar a Deus na ilha. Primeiro contato com os índios matam todos eles. Matam todos os missionários. Sobra o cozinheiro. Estava dentro do barco. Aí ele navegou com dificuldade, atravessou. Aí o filho dele falou, meu pai deu a vida por isso. Esses missionários não pode ficar assim. Ele começou tudo de novo, esse rapaz, traduziu o Novo Testamento naquela língua, fez amizade de novo com os índios, chamou mais os missionários, foram atacados de novo, depois de tantos anos. Aí conseguiram sair, ainda feridos, e ficaram à deriva no sul da Patagônia. Eu estive lá, ficaram à deriva. Acontece que a corrente marítima empurra para
o Ártico lá, né? Lá para o sul. Eles não tinham mais o que fazer. Colocaram numa garrafa uma escrita, fecharam e jogaram no mar. A garrafa subiu, mar acima, quando o mar descia. Deus empurrou a garrafa. A garrafa chegou numa ilha britânica, pedaço britânico, lá no sul da Argentina, Chile, sei lá, naquela região. Eles pegaram a garrafa e falaram, gente, estão à deriva, tem um barco à deriva, vamos correr. Acharam eles, todos mortos. Do lado do Gardner, do lado de Gardner, havia um bilhetinho, escrito, Senhor, hoje é o meu aniversário. Meu presente é que o Senhor envie missionários a esses índios que precisam de Jesus. Aquilo comoveu a embarcação. Chegou aqui na Inglaterra, essa narração, a Inglaterra mandou 100 missionários para lá, os anglicanos. E hoje, as ilhas são todas evangelizadas. Lembrei daquela passagem, lança o teu pão sobre as águas. Lança as vidas. Lançam as vidas sobre as águas. Eu estive lá no local, pastora. Chorei muito ali, sabe? E, irmãos, eu fico pensando quando eles estavam sem comida naquele barco, sem ninguém, perdidos, sem nenhuma palavra assim, de Deus, e jogar uma garrafa e dizer assim, essa garrafa vai fazer o quê? Ela vai descer com a gente lá para o sul. Exatamente. Não, depois dessa história eu tenho de prova. O local é Patagônia, é o sul da Argentina com o Chile, lá embaixo. Tem um local onde as Falklands, que pertencia aqui. Glória a Deus. Então, assim, quem jogou aquela garrafa lá, deve ter pensado, como é que vai fazer? Nós vamos morrer. Isso aqui vai ficar... Mal sabe eles que naquele dia do galardão, Jesus vai trazer assim, ó, aquela garrafa chegou, o meu anjo empurrou para cima, entendeu? E aí estão as almas salvas que vocês conseguiram. Aleluia. Vamos lá. Não, essa história é linda. Eu tenho as imagens, eu tenho a reportagem completa no YouTube. Pode ver lá, do local, tudo. Os anglicanos fizeram isso. Agora eu pergunto, pastora André, a anglicana é assim hoje? Ela perdeu isso. Perdeu. Isso é o perigo do cano aberto. O cano aberto. Quando os americanos viram o saxofone, tinha 6 velhinhos. Aí depois, uns terceiros microfones, tinha umas 12. Aí depois apareceu um pastor lá com o violão, aí ficou cheio de velhinhos. Amém. Se somava, dava 4.000 anos, né? Ok, vamos lá. Gente, eu vou um pouquinho mais tarde hoje, até mais 10 minutos, por causa do horário, por causa do... A gente conseguir colocar o trem no trilho, né? Daqui a pouco. Ainda no século I, as comunidades cristãs recebiam cartas paulinas e de outros apóstolos. E esse fenômeno forçou a tarefa de copistas. Isto foi corroborado por Justino Mártir, em meados do século II, quando menciona Memória dos Apóstolos, sendo lidas no dia do chamado do sol, domingo. Depois, Irineu de Lyon fala de 4 evangelhos. Orígenes foi outro patrólogo que utilizou os 27 livros do século III. Mesmo havendo já, na época, debates a respeito de outros escritos sobre epístolas de Hebreus, epístola de Tiago, 2 Pedro, 2 João, 3 João, epístola de Judas e Apocalipse. Ela também é classificada como antigelomena, que é obras em disputa. Então, mesmo com todo esse cuidado, gente, estando já nos 27 livros, mas Hebreus até Apocalipse ainda é discutido entre eles. Olha o zelo, por isso que eu fico tão feliz com a palavra de Deus, porque Deus criou esse zelo, né, para esses homens aí chegar à conclusão.
Finalmente, os fragmentos pré-canônicos. Uma das primeiras manifestações de juntar livros sagrados foi a de Marcião. Ele era de Sinop. Em Sinop, lá do Oriente, não é daqui do Mato Grosso, não. Viveu de 85 a 160. Seus pensamentos feriam a crença patrística. Ele falava em dois deuses, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Sendo do ateu cruel, Marcião chamou o ateu de Velho Testamento em tom de deboche. Porém, seu empenho em formar um pequeno cânon obrigou a igreja a reagir e se organizar a respeito. Além de Marcião, a igreja já enfrentava o gnosticismo, que ao pregar a salvação pelo conhecimento, corroborava as ações de Marcião, que chegou a ter uma igreja rival e consagrando seus próprios bispos. As atitudes de Marcião, de imediato, provocou o credo apostólico, que foram a tentativa da igreja se diferenciar das heresias de Marcião. Quer dizer, o Marcião merecia um prêmio aí, né? Por causa dele, a igreja teve que reagir, falando, espera aí, não é bem assim, vamos por aqui. Ele foi a pessoa importante nesse caso, mesmo que trouxe tanto problema, né? Já havia outros antes dele, o próprio pastor João, né? O apóstolo João tinha um diótrefes lá que dava um problema sério lá para a convenção, era um obreiro difícil. Então sempre existiu, mas a reação da igreja compilou o cânon. Então o credo apostólico, você já conhece, né? É fruto desse tempo aí também, né? Pai Todo-Poderoso, que é do céu à terra. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Lucilene, prova neles. A turma de casa aí. Pessoal de casa aí. Aleluia. Então, firme lá, o pessoal está firme lá. Glória a Deus. Aí, o Edson, Carla, Maiara, Tunes, o STT, que é o Sala Teológica de Tenel, Portugal, Lucilene, todo mundo aí, glória a Deus. A prova está aí, tá bom? Vamos lá? Os livros que compõem o NT são 37 livros, 47 livros ou 27 livros? Ok? Facinho, né? Até a gente sabe. Essa aqui até o pastor Alencar sabe. 2. O NT é composto da seguinte sequência: Evangelhos, Atos, Cartas, Epístolas e Apocalipse. A afirmação correta? Não, não fala não. Na apostila não está escrito epístolas, mas o pastor disse que são pequenas cartas. Aí considera. Epístolas são as cartas maiores. São as cartas maiores na aula, só que na apostila aqui não está. Poxa vida! Olha que você não dá a resposta. A hora que você não dá a resposta, vai dar a resposta. Agora que o Dó tirou 10. Só por causa de você. Ok? Ô, Márcio, entendeu, Márcio? Satisfeito, Márcio? Quem é maior em volume, a carta ou a epístola? O que você foi? Você foi apóstolo? Marcião foi um apóstolo, um discípulo, um herege. Eita. O outro aí. Pessoal. Adalberto, que negócio é esse, meu filho? Pessoal de casa, muito obrigado por vocês aí, tá? Semana que vem vamos continuar com a aula 10, 11, 12 e vamos terminar essa disciplina. Vamos seguindo para o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, pessoal de Portugal aí, da Sala Tenel de Teologia. Pastor Alencar, valeu, hein? Glória a Deus, Edson, obrigado aí, Maiara. Todo mundo aí, glória a Deus. Vamos orar aqui para encerrar. Tá, pessoal? Até semana que vem. Segunda-feira, 19h30 aí com a gente, tá bom? Deus abençoe. A prova, manda para a Lucilene aí no privado, para ela fazer direitinho aí as notas, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, pessoal.